Oi, eu sou Emília Regina Ribeiro, sou atriz, estou no Porca Miséria, no Teatro West Plaza até o dia 29 e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma profissional sensacional. Nós tivemos um café conversando sobre a história de vida dela. É uma pessoa admirável, né? Daquelas que eu acabei ficando fã logo no início que a conheci. Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Patrícia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória. Eu nasci em São Paulo, aqui na capital. Eu moro na zona norte de São Paulo. E a minha trajetória começou, na verdade, eu como síndica, né? Eu fui síndica por 4 gestões consecutivas no condomínio onde eu moro. E um conselheiro, vendo a minha atuação, ele começou a me sondar, né, para eu entrar na área da política. E eu confesso que por 6 meses eu fugi, porque eu tive uma gestão bem intensa no condomínio onde eu morei. No final do 4º mandato, eu pedi auditoria das minhas próprias contas, o que deixou os moradores surpresos, porque nós tivemos uma reforma, na verdade uma revitalização muito grande. 4 torres, né? São 4 torres e a gente não teve o que nós não fizéssemos naquele condomínio. Eu peguei o condomínio bastante judiado e entreguei o condomínio que os moradores, as pessoas que não foram lá 8 anos antes, não conheciam mais o local, né? E o que você fez aqui? Como que você mudou desse jeito? E pelo volume, né, da obra ser muito grande, eu achei, quando começa, sempre tem aquele pessoal que gosta, a oposição, de jogar alguma coisinha, não, mas ela pegou algum dinheiro, ela roubou, não é possível. E aí eu resolvi, para acabar com o boato, fazer a auditoria das minhas contas. E nós auditamos 5 anos de gestão. E eu brinco, que eu falo assim, eu vou colocar num quadro a conclusão da gestão. A gente escolheu auditores independentes, né, ligados à Associação Brasileira de Auditores, para que não pairassem dúvidas sobre a auditoria. E aí a conclusão foi, não encontramos indícios de fraude, superfaturamentos ou desvios nas aquisições e administração dessa entidade. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu dei transparência para o meu trabalho. Tapou a boca de todo mundo. Exatamente. E aí um dos conselheiros me chamou para entrar na política. Ele falou para mim exatamente assim, olha, é de pessoas como você que a política precisa. O país precisa, exatamente. Né? Representação. Mas eu confesso que eu falei, não, eu não quero, meu Deus, política é muita dor de cabeça, a gente sabe como que o nosso país está e assim, eu acompanho muito política, ele até sabe disso, acho que até por isso ele achou que eu estava apta para entrar. Mas eu não queria me envolver como pessoa lá na política. Eu gosto muito de assistir, eu me informo muito o estado de como está o nosso país, a nossa cidade. E aí a minha contribuição eu achava que era pedindo a Deus pelo país. Então, às vezes eu via algum escândalo, aí eu dobrava o meu joelho e falava assim, meu Deus, faz alguma coisa, meu Deus, faz justiça, isso não está certo. Né, que a gente vê que a gente tem uma inversão de valores tão grande hoje em dia, né? Onde você condena o inocente e libera o culpado, né? E eu falava assim, Senhor, isso não está certo. E eu orando, né? Sempre assim, Senhor, levanta um exército de homens e mulheres sobre o Brasil, né? Gente capacitada pelo Senhor para ocupar o Congresso, para ocupar as assembleias legislativas, os governos. Então assim, há 2 anos eu fazia essa oração constantemente. E aí quando o Rafael Abud, que agora é candidato a deputado federal, pré-candidato, me chamou e eu recusei, depois de um tempo ele me convenceu, ele falou, tá, mas você pode fazer a diferença. E aquilo foi
caindo no meu coração. Aí ele resolveu conversar com o meu marido e nos convenceu que de repente eu deveria estar lá mesmo. E aí, seu olhar está diferente. Meu olhar está diferente. E aí a ficha caiu de vez no dia que eu contei. Porque ele falou assim, conta para as pessoas mais próximas de você. E é lógico, os parentes, os que estão mais próximos, te conhecem, veem com bons olhos. Mas eu conversei com uma pessoa que era um pouquinho mais afastada. E ela falou assim, você é louca? Lá só tem gente que não presta. O que você vai fazer lá? E aí eu olhei para a cara dela e falei assim, você sabe que eu pensava igual a você e hoje eu penso que se eu continuar pensando assim, só vai continuar vendo gente que não presta lá. Se a gente não fizer a diferença, a gente não pode reclamar. Porque se você tem a oportunidade de estar lá e fazer a diferença e se omite, você vai poder reclamar do que você está recebendo? Exatamente. Não. E a gente percebe que hoje a situação política está tão complicada e a gente fala, como que a gente deixou chegar no ponto em que está? Todos nós, brasileiros de bem. Como que a gente deixou chegar? Porque primeiro a gente não se envolvia com política, né? Sim. Só que o fato da gente não se envolver, hoje eu vejo que uma boa parte da política, ela perdeu o limite, né? Ela perdeu, assim, todos os limites morais. Então, o certo é o errado é o certo. Hoje eu vejo que uma parte da imprensa corrobora, né, com esse sistema. Sim. E se você não tiver a coragem e a paciência de se informar, você vai ser enganado. Se informar de forma correta. De forma correta. Eu vejo que, assim, tem muitas pessoas que elas se informam em mídias viciadas. Né? A gente vê que às vezes tem 4, 5 mídias, todas falam a mesma coisa. Um copia e cola uma mídia da outra. E a pessoa, ela é até boa, o eleitor é bom, mas ele está acreditando numa falácia. Exatamente. E dá trabalho hoje em dia a gente se informar. E tinha um preconceito antes, falava assim, vota naquele que está ganhando. Então eles inventam as pesquisas aí para induzir. Exatamente. A gente viu isso na última, né? Sem dúvida. Pesquisa, né? Eles davam a vitória para uma turma e no final a gente viu que foi completamente o contrário. E agora em 2022 a gente está vivendo a mesma coisa. Né? A gente vê que nas ruas a história é uma, mas na pesquisa é outra. Elas não batem. E a gente percebeu que agora o brasileiro aprendeu a gostar de política. Né? É uma delícia isso. Sim, e é importante o seguinte, olha a ficha dos candidatos. Né? Aqueles que têm ficha suja, né? Fizeram aí vários mandatos aí, não fizeram nada, esquece esse pessoal. Exatamente. Pega a gente com sangue novo, vontade de trabalhar, que tem boas ideias, vamos revolucionar, né, e melhorar esse país. Exatamente. E pesquisar que a pessoa às vezes tem ficha suja e de repente ela está solta. E aí vamos pesquisar quem que soltou. Quem soltou essa pessoa? Quem soltou foram as pessoas que essa pessoa que foi solta colocou lá atrás. Né? Então é como se fosse o delegado e o condenado são amigos e aí de repente o delegado solta o amigo. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Antigamente a gente queria ter alguma informação, a gente dava uma busca no Google. E a gente subia a notícia verdadeira. Hoje em dia não. Sim. Hoje em dia você vai dar uma busca no Google e a notícia, porque hoje em dia a gente tem 2 viés, né? A gente tem rachou, né? A direita e a esquerda. E normalmente quando a notícia é algo sobre a direita, ela já sobe como fake news. Exato. Então a gente está com muita dificuldade de saber qual é a verdade. Eu fui procurar outro dia um assunto para mostrar para o meu filho e me chamou a atenção que no Google só se subiam mídias da esquerda. Então está viciada a informação. E se você não tiver a paciência de começar a procurar no YouTube, nas plataformas digitais, a verdade, você vai ser enganado. Né?
assim, é complicado hoje em dia. É uma pena hoje que, por exemplo, o pessoal deixou de ler os jornais, mas os jornais impressos também estão muito tendenciosos. A televisão e o rádio estão muito tendenciosos. A própria internet que dá notícias também está muito tendenciosa. Então você tem que fazer pesquisa, né? Ver os candidatos, ver aqueles que realmente têm boas propostas e que merecem estar lá. Vamos procurar trazer sangue novo aí para melhorar. Exatamente. E, agora eu vou falar, eu como mulher, né? Mulher na política. A gente agora tem as cotas para as mulheres. Eu acho muito interessante, embora eu acho que homens e mulheres, hoje em dia, eles têm... grau de igualdade. Exatamente. Eu acho que a gente já conseguiu, as mulheres conseguiram o lugar delas na sociedade, tanto que às vezes eu converso com pessoas que falam, não, ela não conseguiu. Eu falo, gente, nós tivemos uma presidente mulher. Sim. Nós chegamos no posto mais alto da nossa nação, de cargo político, cargo público, de uma mulher. Então, de governador, né? Então a gente não pode falar que a mulher não tem mais lugar na política. Exatamente. A mulher tem lugar sim na política e a gente tem que ser bem representada, porque infelizmente nós temos algumas mulheres que não nos representam. Eu não me sinto representada por todas as mulheres que estão na política, né? E a gente precisa trazer pessoas que pensem como nós. O que eu vejo hoje, Kenji, é que a direita, onde eu me situo, a direita conservadora, ela ficou muito tempo amordaçada, né? Se começou um discurso de que tudo que não fosse o que a esquerda gosta era intolerância. E nós, a direita, tivemos que engolir quadrado, né? Descer a quadrado, coisas que a gente não acreditava, pautas que a gente não acreditava e que a gente não tinha voz para dizer que a gente não concordava com aquilo, porque a imprensa, a viciada, ou as novelas e tudo, já tratavam de pegar personagens que pensavam como nós da direita e dar para eles um verniz de reacionário, de religioso, de ridículo, justamente para que a gente tivesse vergonha de dar a nossa opinião. Então a gente ficou muito tempo calado. Eu acho que esse foi o fenômeno de 2018. Porque em 2018 a gente tinha aprendido a aceitar, né? E a esquerda ela não tinha saído do armário com essa ferocidade que ela saiu hoje. Então, quando a gente percebeu que a gente começou a ter voz em alguns candidatos que falaram o que a gente pensava, 70 milhões de brasileiros falaram, temos um representante. É verdade. Temos um representante. E hoje em dia, a gente é o tempo inteiro na imprensa, na velha imprensa, taxado de retardado, nós somos... Deixa eu falar. Nós somos nazistas, todas aquelas genocidas, nazistas, defensores de terra plana, e eles colocam os rótulos que eles querem, gado, né? Nós somos o gado. Só que nós estamos nas ruas, a maioria da população pensa assim, e a imprensa quer que a gente ache que nós somos minoria, e nós não somos minoria. Só que nós temos que ter uma representação maior na política. Exato. Outro dia eu assisti eu entrei na TV Alesp, que é onde eu pretendo atuar, e estava ali ao vivo. E eu comecei a ver o debate dentro da Alesp. E eu percebi que a pauta da Alesp, ela está tomada pela esquerda. Então se perde um bom tempo se discutindo e debatendo pautas de esquerda. E às vezes a gente tem tanta coisa mais importante para discutir e não discute. Eu vi um conselho de ética onde 2 deputados de polos opostos estavam se acusando e eles queriam saber se eles um ia caçar o outro porque um encostou no outro. O senhor encostou em mim. Eu falei, meu Deus, onde que a gente estava que a gente deixou chegar a esse ponto? Não, elege representante que
fica fazendo perder tempo aí, né? Sim, sim, a gente tem... Hora deles eles são muito bem remunerados. Sim. Para tratar de coisas importantes, sim, não sim. de coisas banais. E eu penso que ali tem muitos deputados tentando tratar de coisas importantes, mas a imprensa ela dá luz nas pautas de esquerda. E, por exemplo, eu como cidadã de São Paulo, no caminho de lá para cá, as nossas praças de São Paulo, elas estão abandonadas. Elas estão completamente largadas, elas estão lotadas de barracas com usuários de droga. O pessoal fala assim, São Paulo está cheio de morador de rua. Só que o perfil desses moradores, na grande maioria, são usuários de drogas. Sim. E o que é feito com isso? Por que isso está acontecendo? Ninguém vai cuidar disso, ninguém vai trabalhar nisso, porque isso já está se perpetuando há mais de um ano. E eu não vejo uma mudança. Infelizmente. Nós estamos aí nos tantos finais. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Patrícia Belli, com B de bola, B-E-L-L-I. Isso. O meu WhatsApp ele é 11 99888 3804. O Facebook é Patrícia Belli. Twitter também Patrícia Belli e o Instagram Patrícia G. Belli. Perfeito. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Venho brindar com essas histórias maravilhosas aí e parabéns pelo seu espírito empreendedor. Obrigada, eu agradeço. Obrigada, gente. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Patrícia Belli, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.